Sabe, o fundo do mar pode ser muito bonito, e muita gente não imagina o quão maravilhoso o mundo que está abaixo de nós é. E o Aquaman é um personagem que eu sempre amei, assim como quase todos os personagens da DC. E hoje eu vou provar o quanto essas histórias podem ser especiais para nós que amamos esse mundo, como eu sempre faço aqui no canal. Então chega mais e bora pegar essa HQ na minha biblioteca. Meu nome é Davi e sejam bem-vindos ao Lobo Azul HQs, o canal de um fã da DC para todos os fãs da DC. A começar que o Aquaman nem sempre foi subestimado. As pessoas gostavam dele, até a chegada daquele desenho dos Super Amigos. Nessa série ele era ridicularizado por diversas vezes, até que o estigma pegou de vez. Tanto que nos quadrinhos dos anos 90, o escritor Peter David até tentou dar uma repaginada no personagem, e eu concordo que ficou legal. E a série da Liga da Justiça Sem Limites acabou se baseando nesse design para trazer o personagem de volta ao respeito. Mas faltava algo mais. Faltava mostrar mais sobre a mitologia do Aquaman que foi construída desde os anos 60, na Era de Prata dos quadrinhos. Foi então que o meu escritor favorito, Geoff Johns, escolheu esse personagem para trabalhar. A ideia dele era fazer uma fase com alguns arcos que retornasse alguns elementos clássicos do personagem. Inclusive, até o design clássico e o visual do Aquaman voltaram da Era de Prata. A ideia do Geoff Johns é que o personagem era incrível já na sua essência, e ele não precisava ser repaginado. Ele queria contar e podia contar histórias que cativassem as pessoas da mesma forma. Então Geoff Johns escreveu esses 4 arcos pro personagem, e meu Deus, pra você ter uma ideia, os leitores na época ficaram tão empolgados que só a HQ do Aquaman, repito, apenas a HQ do Aquaman, vendeu por um ano inteiro mais do que todos os quadrinhos da Marvel naquele momento. E não é pra menos, isso aqui é maravilhoso! Eu sou apaixonado por essa fase do Geoff Johns do Aquaman, assim como quase todo o trabalho do Geoff Johns. Já disse que ele é meu escritor de HQs favorito, né? A começar pelo primeiro arco, Aquaman, As Profundezas. A história começa nos apresentando ao passado do Aquaman. Seu pai era um pescador, que um dia encontrou com uma mulher nas águas que parecia uma sereia e precisava de ajuda, porque ela tinha se machucado. Depois de um tempo repousando no farol daquele pescador, o amor floresceu entre os dois. Ela passou anos com ele naquele farol e juntos tiveram um filho chamado Arthur Curry. Mas logo após o nascimento de seu filho, aquela sereia se revelou, na verdade, rainha de Atlântida. Ela precisava voltar para o mar, pois havia se exilado tempo demais e nunca mais voltou. Desde aquele dia, aquele velho pescador contava histórias para Arthur sobre o mar. Histórias sobre o quanto o mar pode nos dar e o quanto pode nos tirar. A ideia de cara é desconstruir a ideia estabelecida ao longo dos anos de que o Aquaman seria uma piada. E aqui o leitor é colocado à frente de situações onde as pessoas tiram um pouco de sarro do Arthur Curry. Elas mostram ignorância, não sabem nada sobre ele e nem sobre o mar. É claro o desrespeito que as pessoas da superfície têm por tudo que ele é e tudo que ele acredita. Mas quando Arthur chega em casa, no antigo farol de seu pai, ele se encontra em seu lar, com sua esposa Mera. E aqui vale dizer, a Mera é uma sereia dobradora de água especificamente. E sim, ela pode controlar a água ao redor dela, e esse poder é extremamente apelão se você parar pra pensar, já que o nosso corpo é 70% feito de água. E se ela quiser, a Mera retira toda a água do seu corpo e você morre desidratado, parecendo uma múmia. Outra coisa que ela pode fazer é arrancar o seu sangue direto de você, já que também é líquido. Ela até faz isso no filme da Liga da Justiça, pra quem não lembra. A esposa do Aquaman é tão apelona quanto o próprio Aquaman. Mas, apesar de seu gênio forte, tem uma coisa que eu gosto muito na Mera. Ela realmente ama o seu marido e tá sempre apoiando ele. Ela sabe que ele é dividido entre 2 mundos. Um mundo que o rejeita, o da superfície, e um mundo que hoje não o quer, o reino de Atlântida. Tem momentos que o Arthur conta sobre o pai dele, mostra fotos e você percebe no olhar dela o quanto que ela se importa. A Mera realmente só queria ver seu marido feliz, e ele também queria a felicidade dela, é claro. O mundo da superfície e as profundezas do mar podem os rejeitar, mas eles têm e sempre vão ter
um ao outro. E entre suas memórias, existe o dia em que o pai do Arthur faleceu no hospital, por causas naturais mesmo. Ele se viu sozinho. Ele ainda era jovem e pela primeira vez se viu sozinho. E em meio aos abutres da imprensa, que incessantemente faziam perguntas esdrúxulas e não o levavam a sério, não respeitavam ele, não respeitavam tudo que ele era, o que acreditava, e agora nem mesmo o seu luto. São memórias de irritação e de explosão. Então sim, ter um ao outro aqui significa muita coisa. Significa tudo. Nesse primeiro arco, nós somos apresentados aos personagens e a relação do Arthur com a Mera, além de um ataque de criaturas abissais vindas direto do fundo do oceano. É no final, inclusive, que o Aquaman conquista o respeito de uma criança, e aquilo também significa muito. O próximo arco é Aquaman, os Outros. Aqui já começa com a Raia Negra matando ex-companheiros do Aquaman ao longo de suas viagens. E de quebra, nós sabemos que depois que seu pai faleceu, Aquaman foi pro mar em busca de conhecer o mundo. Ele fez muitos amigos nessa época e o Arraia Negra sabe disso. O Arraia Negra é um vilão que eu acho espetacular, aliás. Ele é um cara, sim, só um cara normal. Ele não é meta-humano, mas ele luta contra o Aquaman em busca de vingança pela morte do pai. O pai do Arraia era um bandido dos mares, um pirata moderno. Em um dos assaltos, Aquaman matou sem querer o pai dele. E foi um acidente, mas ele dedicou sua vida a matar o Rei dos Mares depois disso. Como eu disse, ele é um humano que luta contra um homem com a pele grossa capaz de aguentar a pressão das profundezas do mar, que resiste a tiros com uma força esmagadora e fôlego praticamente infinito. E ele vai na raça, ele não quer nem saber. O Arraia não tem escrúpulos nenhum, e se ele não consegue matar o Aquaman, ele vai matar todos aqueles que já passaram na vida dele. Nós acompanhamos ele assassinando todos os amigos que Arthur fez ao longo da vida, o qual ele chama essa lista de Os Outros. É incrível acompanhar o Arthur ficando irritado e se perdendo a cada página que passa. A cada um dos outros que a Arraia mata, ele jura que vai matar o Arraia de volta. Esse arco é uma história sobre vingança, e a ideia de que o Arraia tá, mesmo que inconscientemente, embebendo Arthur Curry com o mesmo ódio que existe dentro dele, que já consumiu o Arraia, que, como eu disse, não tem nenhum escrúpulo. Em determinado momento, até mesmo a Mera passa a procurar cada amigo do Aquaman nos cantos dos mares, na tentativa de salvá-los da caça do Arraia Negra. É um arco absolutamente incrível. Mas o arco seguinte é que é o ápice dessa fase, onde em Aquaman, o Trono de Atlântida, o leitor é apresentado ao Mestre dos Oceanos, também conhecido como Orm, o irmão do Aquaman. Os dois sendo filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Quem é o rei de Atlântida é Orm nesse momento, e o arco já começa com um ataque de mísseis dos humanos à Atlântida, e o povo dos mares revida. E revidam com uma guerra contra a superfície, inundando cidades e matando milhares de pessoas. A Liga da Justiça intervém imediatamente, o que causa um confronto entre Aquaman e os outros porque, mais do que nunca, Arthur se vê em uma posição de dicotomia entre os dois povos, o da superfície e seu povo dos mares. É interessante porque, ao longo da batalha entre Aquaman e seu irmão Orm, dá pra notar o rancor e o preconceito dele perante os humanos. Quando eu ouvi a história sobre meu irmão estar aqui em cima, Arthur, eu chorava. Eu chorava por meu próprio irmão estar convivendo com esses animais. E por fim, finalizamos com o último arco escrito por Geoff Johns, onde ele completa sua fase. Aquaman, a morte de um rei, onde aqui somos apresentados ao Rei Morto. Sim, esse que foi o primeiro rei de Atlântida. No final do arco Trono de Atlântida, o Aquaman consegue o trono de volta, expulsando seu irmão. Mas ele não contava com o primeiro rei, que saiu de seu túmulo e ressuscitou para, enfim, concluir seu objetivo desde o começo: conquistar os 7 mares utilizando o poder de Atlântida. Nesse arco, nós vemos a derrota de Aquaman no começo, porque o Rei Morto é muito forte, e ele tem uma habilidade de cristalizar tudo que toca, além, é claro, de muita habilidade com o tridente primordial.
Inclusive, rola até um desentendimento com a Mera, que aqui é revelada como parte de um clã marginalizado dos Atlantes que planejavam matar o Aquaman e dar um golpe de estado. E sim, quando Mera conheceu Arthur, ela tinha sido enviada para assassiná-lo, mas ela não conseguiu. Com o passar da missão, ela se apaixonou por ele. E os sentimentos de Mera são verdadeiros, mas isso gerou sim um desentendimento entre os dois de qualquer forma, porque ela nunca contou isso pra ele. E sem revelar muita coisa, mas essa fase termina de maneira tão perfeita. É o momento em que Aquaman entende o seu lugar no mundo, entende e abraça suas responsabilidades, completando sua jornada do herói. No começo dessa fase, lá no primeiro arco, até chegar nesse ponto, Arthur Curry tem um desenvolvimento incrível como personagem, e até consegue reatar com Mera. Depois de alguma discussão, eles sabiam que não podia terminar assim. Tanto Mera quanto Arthur sabiam que a Atlântida precisa de um rei, e também de uma rainha, que cuidassem dos seus, que protegessem seu povo e sua cultura. Todo o povo. E juntos, os dois começaram a trabalhar para abrir as portas de Atlântida para o mundo. Para que dessa forma não exista mais ignorância sobre quem eles são, que não exista mais preconceito, que os mares e a superfície de fato possam ser um só. E enfim, existe um rei e uma rainha que possam assim lutar por isso. Inclusive lutar para que as crianças de Atlântida nunca mais cresçam com preconceito com as pessoas da superfície e vice-versa, assim como era Orm, o irmão do Aquaman. Arthur e Mera iriam ser a ponte entre essas duas culturas, assim como o Aquaman nasceu de um pescador humano e de uma rainha sereia. É até poético, né? Sim, toda essa jornada é poética, em diversos pontos. Então veja só, apenas com esses 4 arcos, o Geoff Johns apresentou o Aquaman para toda uma geração de leitores, desenvolveu ele, apresentou quase todos os personagens importantes das histórias do Aquaman, desenvolveu todos eles e ainda fechou a fase com chave de ouro. Tudo isso em apenas 4 arcos. E eu sou apaixonado por essa fase do Aquaman do Geoff Johns, mas isso você já sabe. Lembrando que você pode encontrar toda essa fase nesses 4 encadernados aqui. Eles são relativamente baratos, 20, 30 reais você pega cada encadernado, então dá para conseguir, ou até mesmo naquele ônibus que reúne a fase completa, os 4 arcos estão em um encadernado só. Vende lá na Amazon, Mercado Livre, Shopee, etc. É a fase completa. E sabe, eu sempre faço os meus vídeos nesse canal para vocês porque eu quero que mais pessoas conheçam as mensagens e as histórias que estão dentro dessas páginas. Um mundo que só existe aqui dentro. Um mundo que pode ser tão bonito e belo quanto o fundo do mar, e que muitas vezes as pessoas subestimam. E tal qual muitas pessoas subestimam o poder de histórias em quadrinhos, muitas pessoas também subestimam a beleza do mar e do próprio universo do Aquaman. Esse personagem que eu tanto amo, e toda a mitologia ao redor dele, que eu amo tanto quanto. Tão rica e tão bela. E eu espero que hoje você possa ter reconhecido o quão incrível essas histórias são.